Agora, o que nossos deputados e senadores conseguem fazer é algo absurdo, mas que ainda assim podemos dizer que poderia ser pior, visto que ao invés de 3,8 bilhões de reais que queriam para o fundo partidário, diante da reação popular negativa, da pressão, acabaram por aprovar 2 bilhões de reais, o que continua sendo uma vergonha, pois há tanta velhacaria nesta horda que suspeita-se que criaram a ideia de 3,8 bilhões de reais para depois puxar os 2 bilhões de reais e nós brasileiros pensando que tudo ficaria bem apenas com 2 bilhões, ficássemos com a sensação de santidade dentro desse Congresso Nacional. E você sabe que o presidente Jair Bolsonaro não tem muito o que fazer a não ser ter sabedoria para dos males escolher o menor. Não basta a Câmara e o Senado gastarem 10 bilhões de reais por ano com seus cerca de 25 mil funcionários diretos e indiretos e seus 513 ilustres deputados. Além dos senadores, ainda precisam o fundo partidário que candidatos a prefeitos e vereadores em 2020 terão à disposição 2 bilhões de reais para financiar suas campanhas. Dinheiro vivo que poderia ser usado para a população e que vai para pagar santinhos e cabos eleitorais. Que se ainda fosse só para os cabos eleitorais, por exemplo, ainda vá lá, movimentaria de alguma forma serviços e oportunidades para pessoas trabalharem durante a campanha. O problema é que não há um brasileiro de sã consciência que seja inocente o suficiente para não suspeitar que boa parte desse dinheiro vai para políticos corruptos. E você acha justo pagar essa conta? Seu comentário, com bom senso nas palavras, mostra a nossa indignação. Como disse alguém, quem quer ser político, que banque sua campanha, pois esse tal fundo partidário só tem um motivo bem claro. A Lava Jato cortou o desvio de dinheiro público e agora encontraram nesse tal fundo, uma forma de legalizar o uso do nosso dinheiro. Enquanto isso, o Ministério da Saúde libera 1,2 bilhão de reais para fazer a diferença na saúde, mas que poderia, quem sabe, ser mais de 3 bilhões se não fossem políticos que legislam em causa própria. Aqui, mais uma vez, o presidente Bolsonaro dá exemplo quando chegou à presidência da República com gastos irrisórios, quando comparados com outros candidatos, como foi Haddad, Dilma, Lula e FHC nas últimas 2 décadas. E há alguns que ainda mantêm o bom senso, estão denunciando que para conseguir liberar esse dinheiro do fundo partidário, dinheiro obrigatório que o governo terá que dar um jeito para os partidos, o governo federal terá que emprestar mais de 1,5 bilhão de reais. Isso mesmo, pegar dinheiro emprestado para dar aos partidos, porque se não der um jeito, eles e a lei encurralam o presidente. Causa indignação, gente. Muitos citam até o exército, mas essa mudança passa pelo caminho do nosso voto, o caminho democrático. Que Deus salve o Brasil e fortaleça alguns que, em meio a 513 deputados e 81 senadores, que Deus nos salve e que nesse meio tenha não só um, pelo menos, com boa vontade, mas força e coragem para, por exemplo, discutir a aberração de gastar 10 bilhões de reais em um ano, gasto do Congresso, e também a diminuição do número de deputados e senadores e também o número de deputados nos estados e vereadores nos municípios, visto que 10 bilhões do custo do Congresso Nacional em um ano é muito. Imagine você então quanto não custam todas as assembleias legislativas e seus deputados estaduais. Um para cada estado brasileiro, e todas as câmaras de vereadores, uma em cada município. Some-se a isso a absurda estrutura de tribunais e acessórios das diferentes justiças que temos no Brasil, e então saberemos por que ser brasileiro
tem uma carga tão pesada. Coragem, presidente Bolsonaro. Coragem, ministro Paulo Guedes, ministro Sérgio Moro e todos os demais. Mantenham o compromisso inabalável contra a corrupção, pois dessa forma não será preciso nem exército, nem isso ou aquilo, pois a determinação de vocês terá cada dia mais a força e a coragem do povo brasileiro para fazer a limpeza e as reformas que precisam ser feitas para reinar no Brasil a justiça plena e para pôr para correr aqueles que jogam toneladas de peso no lombo do brasileiro. Dito isso, espero que tenham sido palavras sábias e o compromisso com a verdade, e que também tenham sido as palavras que você gostaria de dizer aos que carregamos em nossas costas através do custo imposto Brasil.